Imagine acordar amanhã, olhar para suas mãos e ver buracos atravessando a pele. Sem acidente, sem dor anterior, sem explicação médica. Agora imagine que essas feridas começam a sangrar toda sexta-feira e que milhares de pessoas ao redor do mundo passaram exatamente por isso. Hoje, você vai conhecer um dos mistérios mais perturbadores, documentados e debatidos da história humana. Os estigmas, as feridas de Cristo surgindo em pessoas comuns. E quanto mais você descobre, mais difícil fica separar fé, ciência e algo que talvez não deveria existir. Durante séculos, a humanidade tentou responder a uma pergunta simples: o que é real e o que é divino? Alguns acreditam que milagres são provas da presença de Deus. Outros dizem que tudo tem uma explicação científica. Mas e quando algo desafia os dois lados? Quando médicos ficam sem respostas, quando líderes religiosos entram em conflito, quando investigadores encontram padrões impossíveis e quando pessoas comuns, camponeses, freiras, crianças, soldados, donas de casa, começam a apresentar as mesmas feridas descritas na crucificação de Jesus Cristo? Feridas nas mãos, nos pés, no lado do corpo, na testa, como se uma coroa de espinhos tivesse sido pressionada contra a pele. Sem cirurgia, sem lâmina, sem infecção inicial, apenas aparecendo. Hoje você vai mergulhar no enigma dos estigmas. Uma história que atravessa religiões, ciência moderna, documentos médicos, relatos testemunhais, teorias sombrias e conspirações que quase ninguém comenta. E no final, você vai decidir por conta própria: milagre, fraude ou algo muito mais inquietante. A palavra estigma vem do grego stigma, que significa marca ou sinal gravado na pele. No contexto religioso, os estigmas são feridas espontâneas que aparecem no corpo humano, nos mesmos locais onde Jesus foi ferido durante a crucificação. Segundo os evangelhos, pregos atravessaram as mãos ou pulsos, pregos atravessaram os pés, uma lança perfurou o lado, a cabeça foi ferida por espinhos e o corpo foi chicoteado. Agora vem a parte perturbadora. Desde o século XIII até hoje, mais de 400 casos documentados relatam pessoas que desenvolveram essas mesmas feridas. Alguns sangravam semanalmente, outros diariamente, alguns por décadas. Muitos foram examinados por médicos, alguns foram vigiados 24 horas por dia. E mesmo assim, as feridas continuavam surgindo. O primeiro caso oficialmente registrado aconteceu em 1224. Um homem chamado Francisco de Assis, um jovem rico que abandonou tudo para viver na pobreza, extremai na pregação religiosa. Segundo relatos da época, durante um retiro espiritual em uma montanha na Itália, Francisco entrou em um êxtase profundo. Dias depois, seus companheiros perceberam algo impossível: buracos nas mãos e nos pés, uma ferida aberta no lado do corpo. Os ossos podiam ser vistos, o sangue escorria. Ele tentou esconder, mas não conseguiu. Francisco nunca explicou completamente o que aconteceu. Apenas dizia que Deus havia marcado seu corpo. Após sua morte, a igreja confirmou oficialmente: ele foi o primeiro estigmatizado reconhecido da história. E isso abriu uma porta que jamais se fecharia. Depois disso, começaram a surgir relatos em vários países: Itália, França, Espanha, Alemanha, Portugal. Séculos depois, América, Ásia, África. Freiras enclausuradas, padres, camponeses analfabetos, crianças, pessoas sem qualquer ligação entre si, sem acesso umas às outras, mas com padrões assustadoramente semelhantes. Porém, nenhum caso chocou tanto o mundo moderno quanto o de um homem simples no sul da Itália. Em 1918, um frade chamado Padre Pio estava rezando em uma pequena capela quando sentiu uma dor intensa. Ao olhar para as mãos, sangue. Nos pés, sangue no lado, uma ferida profunda. Essas marcas permaneceram abertas por 50 anos. 50 anos! Ele foi examinado por dezenas de médicos, incluindo ateus e céticos. Alguns aplicaram ácidos, desinfetantes, curativos selados e mantiveram vigilância constante,
nada funcionava. As feridas não infeccionavam, não cicatrizavam, exalavam perfume em vez de cheiro de carne e sangravam em datas específicas, principalmente às sextas-feiras. O Vaticano investigou, tentou provar fraude, tentou desacreditá-lo, mas nunca conseguiu. Padre Pio morreu em 1968. Horas depois de sua morte, as feridas desapareceram completamente, sem deixar cicatriz, como se nunca tivessem existido. Outros relatos, igualmente perturbadores, se acumularam ao longo do tempo. Therese Neumann, na Alemanha, uma camponesa que não comia há anos, segundo testemunhas, sangrava todas as sextas-feiras e entrava em transe, revivendo a crucificação em detalhes. Médicos ficaram meses observando e não encontraram nenhuma explicação. Yvonne Aimé, na França, uma freira que apresentava estigmas, previa bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial e supostamente se teleportava para ajudar soldados feridos, com relatos militares confirmando encontros com ela em locais impossíveis. Existem também registros de crianças entre 7 e 12 anos, com perfurações nas mãos e nos pés, sem histórico de automutilação, sem instrumentos e sem explicação médica clara. Para o cristianismo tradicional, os estigmas são um dom sobrenatural concedido por Deus a pessoas extremamente devotas, como forma de união com o sofrimento de Cristo. Essa visão se apoia em passagens bíblicas como "Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus". A interpretação é que Deus permite que alguns escolhidos compartilhem fisicamente da paixão de Cristo. Mas nem todos os cristãos concordam. Algumas correntes acreditam que pode ser influência demoníaca, prova falsa ou até mesmo uma imitação diabólica. Outras religiões possuem visões completamente diferentes. O judaísmo rejeita a origem divina e considera histeria coletiva, psicossomatização ou fraude religiosa. O islamismo reconhece Jesus como profeta, mas nega a crucificação como apresentada pelos cristãos, e por isso vê os estigmas como manipulação, ilusão ou fenômeno psicológico extremo. Já o hinduísmo e o budismo acreditam que a mente humana, em estados profundos de transe e meditação, pode alterar o corpo físico, manifestando feridas reais a partir da crença absoluta. A ciência também tentou entrar em cena. Médicos e neurologistas estudam os estigmas há mais de 100 anos. A principal hipótese é a do transtorno psicossomático extremo, onde o cérebro, sob crença intensa, poderia romper vasos sanguíneos, causar necrose localizada e gerar feridas reais. Mas nenhum experimento conseguiu reproduzir perfurações profundas e simétricas, apenas com sugestão mental. Outra hipótese é a automutilação inconsciente, mas muitos casos ocorreram sob vigilância constante, com feridas surgindo sob curativos lacrados e sem instrumentos por perto. Há ainda a possibilidade de doenças raras da pele, mas nenhuma explica a localização exata nos mesmos pontos bíblicos. O sangramento periódico sincronizado, a ausência de infecção e o desaparecimento súbito após a morte. A teoria da histeria coletiva também falha ao explicar casos isolados em regiões sem contato cultural, séculos antes da mídia, da globalização e da internet. Existe ainda um detalhe que assusta profundamente os pesquisadores. Em vários casos, as feridas não seguem a anatomia médica moderna. Elas aparecem no centro da palma da mão, quando estudos mostram que os romanos pregavam os pulsos, não as palmas. Ou seja, os estigmatizados reproduzem a imagem religiosa medieval da crucificação, não a real. Isso levou alguns cientistas a uma conclusão perturbadora. As feridas seguem a crença, não a história. Então surge a pergunta inevitável: será que a mente humana é capaz de reescrever a própria carne? Ou existe algo moldando isso por trás? Até agora vimos registros históricos, investigações médicas, explicações religiosas e hipóteses científicas. Mas a história está longe de terminar.
Porque existem relatos que envolvem sociedades secretas, experiências militares, manipulação psicológica em massa, entidades não identificadas e documentos que nunca deveriam ter vindo a público. Na próxima parte, você vai conhecer teorias sombrias sobre a verdadeira origem dos estigmas, conexões com experimentos secretos, cultos ocultos, possíveis fraudes globais e a hipótese mais assustadora já proposta. Uma explicação que, se for verdadeira, muda completamente tudo o que acreditamos sobre fé, corpo e realidade. Durante séculos, o Vaticano investigou silenciosamente os estigmas. O que quase ninguém sabe é que a maioria dos casos nunca foi reconhecida oficialmente. Para cada estigmatizado aprovado, dezenas foram rejeitados. Alguns desapareceram dos registros, outros foram internados e alguns simplesmente foram silenciados. Documentos internos revelam que a Igreja teme 3 coisas acima de tudo: fraudes organizadas, manipulação psicológica em massa e algo que eles mesmos não conseguem explicar. Porque se os estigmas não vêm de Deus, de onde eles vêm? Na década de 1950, a CIA iniciou um programa real chamado MKUltra. O objetivo era controlar a mente humana, criar soldados programáveis, apagar memórias e induzir comportamentos físicos usando apenas estímulos mentais. Documentos desclassificados mostram testes envolvendo indução de dor, sangramento psicossomático, queimaduras sem fonte externa e colapsos orgânicos provocados por sugestão hipnótica. Alguns médicos militares chegaram a escrever que o corpo pode obedecer a comandos mentais extremos, inclusive abrindo feridas. Eles chamavam isso de resposta somática dirigida. A teoria diz que os estigmas seriam uma versão primitiva e espontânea desse fenômeno. Pessoas profundamente religiosas, vivendo em estado constante de culpa, devoção e visualização da crucificação, acabariam programando o próprio corpo como se fosse um código rodando na carne. Na Europa medieval, padres descreviam a crucificação com detalhes gráficos em vilarejos inteiros. Crianças cresciam ouvindo sobre pregos atravessando ossos, sangue escorrendo e dor infinita. Alguns psicólogos modernos acreditam que isso criou um tipo de vírus mental, uma ideia tão poderosa que se torna física, como uma infecção cultural. Quando uma pessoa emocionalmente frágil entra em transe religioso, o cérebro ativa respostas extremas, como vasodilatação, ruptura capilar e necrose localizada. Mas mesmo essa explicação encontra um limite difícil de ignorar. Alguns estigmatizados falavam línguas que nunca estudaram, descreviam eventos históricos com precisão absurda, sabiam detalhes médicos impossíveis e apresentavam batimentos cardíacos quase inexistentes durante os sangramentos. Em certos casos, as feridas surgiam simultaneamente em diferentes países, na mesma hora, no mesmo dia, especialmente durante a Sexta-feira Santa, sem qualquer contato entre essas pessoas, sem comunicação e sem internet. Como isso seria possível? É nesse ponto que surgem teorias ainda mais inquietantes. Alguns teólogos, cientistas dissidentes e pesquisadores do ocultismo propõem que os estigmas não são causados pelas pessoas, mas por algo usando as pessoas. Uma inteligência não humana, não necessariamente divina nem demoníaca, algo que se manifesta através de símbolos, usa crenças humanas como interface e se comunica através da dor. Para esses pesquisadores, Cristo seria apenas a forma cultural escolhida no Ocidente. Em outras regiões do mundo, fenômenos semelhantes aparecem associados a marcas de deuses hindus, feridas ligadas a divindades africanas ou sinais relacionados a entidades xamânicas. A forma muda, mas o fenômeno permanece. Existe ainda uma teoria extremamente controversa, conhecida como Projeto Estigma. Segundo vazamentos não oficiais,
Governos estudariam pessoas com fenômenos psicossomáticos extremos, monitorariam famílias com histórico religioso intenso e mapeariam surtos coletivos de manifestações físicas. O objetivo seria descobrir como transformar crença em arma biológica. Imaginar um exército que sangra sob comando ou inimigos que entram em colapso orgânico por sugestão remota parece ficção científica, mas essa ideia circula em documentos fragmentados, relatos de ex-agentes e histórias de desaparecimentos estranhos. Não existem provas públicas definitivas, apenas peças soltas de um quebra-cabeça inquietante. É importante dizer que sim, existem fraudes. Muitos casos foram desmascarados ao longo da história, envolvendo pessoas que usavam ácidos, objetos cortantes, truques químicos ou bolsas de sangue escondidas. Alguns ganharam dinheiro, outros fama, e alguns chegaram a ser canonizados antes que a fraude fosse descoberta. Mas isso explica apenas parte do fenômeno. Não explica os casos legítimos documentados sob vigilância médica rigorosa, com exames constantes e controle absoluto do ambiente. Hoje, existem 4 grandes explicações competindo entre si. A primeira diz que os estigmas são um milagre divino. A segunda afirma que são resultado de psicossomatização extrema. A terceira aponta para um fenômeno neurológico ainda desconhecido. E a quarta sugere interferência de uma inteligência não identificada. Talvez apenas uma delas seja verdadeira. Talvez todas tenham um pouco de razão. Ou talvez a humanidade ainda não esteja pronta para entender o que realmente está acontecendo. Se a mente pode ferir o corpo, o que mais ela pode fazer? Se a crença pode abrir buracos na carne, o que ela pode criar na própria realidade? E se milhares de pessoas, ao longo de mais de 800 anos, relatam o mesmo fenômeno, talvez o verdadeiro mistério não esteja nas feridas, mas em nós. Naquilo que acreditamos, naquilo que tememos e naquilo que somos capazes de manifestar sem perceber. Se esse vídeo fez você questionar o que é real, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. Se inscreve também para não perder os próximos mistérios que a gente vai explorar juntos. Eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.